E o Flamengo chega a um acordo financeiro com o jogador Dela Cruz. A diretoria está muito otimista para contratar esse jogador. É um jogador muito talentoso, lembrando que é um jogador também que tem muitas lesões, mas preencheria muito bem ali o meio de campo do Flamengo e ajudaria o Arrascaeta na criação de jogadas. Pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação. É muito importante que você esteja sempre ligado aqui nas notícias do Flamengo, que eu vou estar sempre trazendo aqui para vocês e atualizando sempre, deixando vocês sempre ligados no que está acontecendo no rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil. Então é isso, se inscreva, é de graça e você vai estar sempre antenado. Vamos lá. E o Flamengo contratou o jogador Pedro Estevão, jogador de 18 anos que vem para compor a base do Flamengo. O Flamengo contratou ele por empréstimo até 2025. Lembrando que o Flamengo está com um plano para contratar jogadores novos, jogadores da base, para ter uma base forte e sólida e que não seja muito cara. O Flamengo adotou uma estratégia de mandar dois olheiros, dois scouts, né? Hoje é o nome que se dá a olheiros de futebol, para estar analisando o Mundial Sub-20 que está acontecendo na Argentina, para talvez contratar algum jogador que chame atenção, que se destaque e que o Flamengo consiga contratar por um preço mais baixo, lembrando que a situação financeira da Argentina é complicada, a situação lá do país não é muito legal, ou seja, a nossa moeda vale muito mais que a deles, ou seja, se clubes brasileiros quiserem comprar jogadores da Argentina, é muito mais tranquilo do que de qualquer outro lugar. Então o Flamengo adota essa estratégia de observar, de mandar seus scouts para poder estar observando jogadores que se destaquem, que tenham talento, que possam chegar até jogar pelo profissional e ser joias do Flamengo. Jogadores que cheguem até ser negociados por um preço muito alto lá na frente, assim como foi Vinícius Júnior, como foi agora o João Gomes e outros jogadores que o Flamengo vem negociando. Pessoal, e fala da Libertadores, o Marinho ele não foi relacionado, o Flamengo não divulgou, não lançou uma nota para dizer se foi lesão ou se o jogador negocia e fica no Rio de Janeiro para poder agilizar a negociação. A gente até agora não sabe porque o Marinho não foi relacionado para esse jogo, ou seja, não sabe se foi por lesão ou não sabe se o Flamengo adota alguma postura para negociar o Marinho. E a lista de relacionados para esse confronto contra o Nublense é essa: goleiros Santos, Matheus Cunha e Hugo Souza. Defensores: Léo Pereira, Pablo, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Cleiton, que está voltando a ser relacionado, Rodrigo Caio, Varela, Felipe Luiz e Ayrton Lucas. Vamos para o meio de campo. Meio campo, Thiago Maia, Igor Jesus, que também está voltando a ser relacionado, Vidal, Gerson, Pulgar, Vitor Hugo, Matheus França, De Arrascaeta, Arrascaeta que sentiu um desconforto ali antes do jogo contra o Corinthians, mas voltou a ser relacionado, ou seja, pode jogar. E atacantes do Flamengo vai com Pedro, André Luiz, Gabigol e Cebolinha. Lembrando que o Marinho não foi relacionado e o Flamengo vai só com esses atacantes para enfrentar o Nublense na quarta-feira. Lembrando que esse jogo vai passar na TV aberta. E é um confronto muito importante para que o Flamengo ganhe e ganhe também confiança contra os seus adversários. Lembrando que o Flamengo tem 4 pontos, ou seja, tem uma derrota, uma vitória e um empate. Ou seja, o Flamengo precisa ganhar para se classificar e ficar bem no grupo. E tem um desfalque que é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique está fazendo aquele controle de carga, porque ele voltou de lesão e ainda sente dores. Tem risco dele lesionar novamente, está recente a operação dele. Ele pode jogar alguns jogos, cumprir alguns minutos, mas o Bruno Henrique precisa ainda aguardar um tempo para estar 100% em campo e poder voltar a atuar. Lembrando que a lesão dele foi muito séria, foi uma lesão multiligamentar, uma lesão que deixou ele de fora uma temporada inteira, um ano completo sem jogar. E agora ele está voltando. Lembrando que o Flamengo também estuda fazer uma proposta para ele, Bruno Henrique, que tem mais de 30 anos, mas eu acho que no Flamengo ainda pode oferecer um contrato de 1 a 2 anos para ele, porque ele ainda pode render muito no Flamengo. E falando aqui sobre o Dela Cruz, um jogador que o Flamengo mira contratar, o Flamengo já tem um acordo com o jogador e com o seu staff, um acordo financeiro. Lembrando que o Dela Cruz é um jogador que ele se lesiona muito, esse é um problema dele, né, do físico dele lá,
da fisiologia do jogador, mas é um jogador muito importante, jogador de seleção, um jogador novo. Eu pensei que o Dela Cruz ele beirasse ali os 30 anos, mas não, ele tem 25 anos. Ele pode muito bem compor o elenco ali no Flamengo e até fazer uma dupla de meio campo com o Arrascaeta. Lembrando que eles jogam juntos na seleção uruguaia, então acho que não seria muito difícil eles se adaptarem ali no meio campo do Mengão. Então seria muito interessante ter o De La Cruz. Eu acho que essa contratação, essa negociação vai para frente, até porque a situação dos times da Argentina não é muito boa, a situação financeira, por conta das coisas que acontecem lá no país deles. A Argentina não está muito bem financeiramente e isso acaba atrapalhando tudo. O negócio de geopolítica lá está atrapalhando bastante e eu acho que não seria muito difícil do Flamengo tirar o De La Cruz do River Plate. Grana não é o problema para o Flamengo. Coloca aqui embaixo o que você acha da contratação desse jogador. E vamos estar falando aqui sobre esse confronto do Flamengo na Argentina. Gente, a gente sabe que times argentinos, eles não brincam em serviço. Eles vão para cima quando eles jogam, quando eles não têm muita técnica, eles vão na raça, eles batem muito, eles tentam entrar na mente dos jogadores brasileiros, ou seja, o Flamengo tem que entrar muito ligado nesse jogo. Independente se o time lá for inferior ao Flamengo, o Flamengo tem que entrar ligado, porque esses times argentinos têm essa mania, eles vão muito na catimba e o Flamengo precisa estar muito ligado para se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Flamengo que não tem feito uma campanha muito sólida nessa fase de grupos da Libertadores e seria muito bom para ganhar confiança. O Flamengo ele vai enfrentar o Fluminense no jogo de volta das oitavas de final. E nesse meio tempo, até o dia 1º de junho, o Flamengo precisa ganhar confiança. Porque a gente já ganhou um pouco de confiança ali quando a gente não tomou o gol deles e não deixamos eles emplacarem o seu estilo de jogo. Ou seja, o São Paulo conseguiu segurar o time do Fernando Diniz e a gente conseguiu um empate. Eles tiveram um jogador expulso no começo ali, se eu não me engano foi no final do primeiro tempo, foi no começo do segundo tempo, foi o Felipe Melo, mas o Flamengo não conseguiu mostrar a sua superioridade numérica ali e colocar isso em campo, então isso atrapalhou um pouco a gente, mas o Flamengo, gente, a gente tem que entender que tem jogadores melhores que o do Fluminense. O Fluminense tem jogadores bons? Tem, não vou negar isso. Mas os jogadores deles também são velhos. Jogadores que já têm idade. Ali o Ganso, o Marcelo acho que tá machucado. Tem o Felipe Melo também, que é um jogador que tem mais idade. É um jogador que, quando entra em campo, nem parece que entra pra jogar bola. Ou seja, o Flamengo, na idade, dá pra bater de frente com eles, porque eles têm jogadores com idade mais avançada que a gente, mas eles têm um treinador que tá bem postado ali, que tá colocando o time para jogar bem, então seria muito bom a gente ganhar confiança nesses jogos antes da volta do jogo de volta das oitavas de final. Gente, coloca aqui embaixo o que vocês acham que vai ser o jogo do Flamengo agora contra o Nublense. Eu acho que ganha. Eu acho que o Flamengo não passa sufoco, mas tem que entrar com a mesma mentalidade que entrou contra o jogo do Fluminense, que foi o jogo de ida. O Flamengo, ele entrou em campo para vencer, teve algumas oportunidades, mas o Flamengo também sentiu a falta de alguns jogadores, como o Pedro. O Flamengo está num momento que está se lesionando muito os jogadores, e o São Paulo até falou sobre isso. A intensidade que o Flamengo treinava com o Vitor Pereira era uma, com ele é outra. O Flamengo não fez uma pré-temporada decente, teve férias além do normal, a diretoria deu mole nisso, deixou que os jogadores ficassem 60 dias, sendo que todos os jogadores dos outros times voltaram antes de 60 dias, ficaram só alguns dias de férias e fizeram só a pré-temporada. E o Flamengo não, achando que voltaria com aquele espírito de time vencedor e conseguiria mandar bem nas suas competições que enfrentou no começo do ano. E o que aconteceu? O Flamengo passou vergonha em todas elas e não conseguiu emplacar nelas e agora não está muito bem no Brasileiro, está ali na sexta posição. Na Libertadores ainda fazendo uma campanha inconsistente e agora nas oitavas de final é dúvida também. Mas o Flamengo precisa ganhar confiança para voltar e enfrentar o Fluminense de igual para igual. A gente tem futebol para isso, os jogadores da gente tem? Tem. Dá para ver que tem. Só falta se adequar ao estilo de jogo que o São Paulo está pedindo para conseguir enfrentar o estilo de jogo do Diniz. Pessoal,
Se inscreva no canal, ative o sininho. Esse canal aqui tá só começando. Eu vivo aqui falando de Flamengo porque é o meu time do coração. É o time que me inspira a gravar todos os dias e falar de Flamengo pra vocês. Trazer as notícias aqui pra vocês o quanto antes, para que vocês fiquem antenados naquilo que tá acontecendo. Então apoiem meu trabalho, é super de graça vocês se inscreverem, não custa nada pra vocês e é uma coisa que me ajuda muito, me ajuda a ver que eu tô trazendo um trabalho interessante que vocês podem me fazer chegar em lugares maiores. Então é isso, pessoal. Me apoie e tamo junto. Saudações rubro-negras. Tamo junto. Valeu.